oratória, a Glaci faz a prece e o Omar faz o evangelho. Bom dia, meu querido. Paz com Jesus. Aliás, Simval faz o evangelho. E Lula faz a preparatória e a Glaci a prece. Mas, Omar, você ficou diferente sem barba, viu? Vixe Maria, rapaz. Rejuvenesceu não sei quantos anos, já quase não conheço. Mas é verdade. Não é? Uma barba faz uma diferença imensa. É verdade. Meu Deus. O microfone, Omar. O microfone está fechado, Omar. Bom dia, meus irmãos. Agora sim, bom dia. Depois que a gente perde um pouco de cabelo, não dá para brincar com cabelo, a gente tem que brincar só com a barba que resta. Mas mesmo quando eu tiro. Tá certo. Vamos lá. Bora lá, vamos trabalhar. Seu Lula, o senhor pode começar, por gentileza? Do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, o autor Espírito de Emmanuel, capítulo 163, agradecer e ser desagradecidos, disse Paulo em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está interessada em receber graças, entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveria obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de Bênçãos da Alma, não se deve receber e gastar imensamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejamos agradecidos. Pois não. Já diz o texto. E você quer dizer alguma coisa sobre o texto? Entre discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas ou laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida dos que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos foram leais até no último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve à causa divina através de sofrimentos inomináveis. Por mais de 30 anos sucessivos, agradecer não será tão somente o problema das palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e compreender espontaneamente, entendendo aos outros os tesouros da vida. Esse texto já é autoexplicativo, né? A palavra agradecer, o que devemos agradecer ao Mestre Jesus. Tá certo. Então, assim concluímos. Já diz o Paulo lá em Tessalonicenses, né? Em tudo dai graças, seja na tristeza, seja na alegria, seja na saúde, seja na enfermidade, em tudo. Quando a gente tracinho
reclama, nós reclamamos por o que não queremos. E quando a gente tracinho, desce, a gente é toda uma graça que desce. Então, em tudo agradecer. Não importa quais e quão é o tamanho da nossa aflição, é agradecer. Isso é muito interessante, Graci, porque quando a gente estuda a problemática dos processos obsessivos, e aí geralmente o obsidiado se sente angustiado, ferido, vilipendiado em seus direitos, etc., a espiritualidade diz que devemos agradecer. Agradecer ao Pai pela misericórdia que nos proporciona, muitas vezes, de trazer o irmão desavorado para a senda do bem através do atendimento, orar por ele para um despertar de consciência no futuro, mas, acima de tudo, agradecer pelo Pai proporcionar nessa experiência o pagamento de débitos que a gente tem para com os outros. E aí, como é que a gente faz no ensinamento de Jesus? Amando uns aos outros, pagando o mal com o bem. Isso que é bem oportuno, né? Então, agradecer deve fazer parte do nosso, não apenas do vocabulário, mas da nossa prática, né? Maravilha. Aí é com a senhora, dona Helena, já que a senhora agora me permita, né, a Gracia Helena, já que a senhora está no áudio, por favor, a prece intercessória. Eu vou fazer uma prece de início aqui para São Francisco. Ajuda-nos, ó Francisco, aos homens de hoje a reconhecer o mal do pecado e a procurarem a purificação do seu espírito. Ajude-nos a libertar-nos do orgulho, do egoísmo que oprime todos os povos. Reaviva na consciência dos líderes de todas as nações a urgência da paz. Infunde nos jovens o teu vigor da vida capaz de enfrentar as múltiplas culturas da morte. Aos ofendidos por toda espécie de maldade, comunica a tua alegria de saber perdoar. A todos os crucificados pelo sofrimento das ideias suicidas, pela fome e pela guerra, reabre as portas da esperança. Ó Francisco, nosso irmão, humilde e sábio no viver, Pai dos pobres, deserdados, vem teus filhos proteger. Ó Francisco, nos ensina pelo verbo, pelo exemplo, ao andarmos pelo mundo, nosso corpo é nosso templo, que a este mundo deste seu justo valor. Vem louvar a Deus conosco pela cruz e pelo amor. E com essas preces, com essas palavras belíssimas e fortíssimas, que adentre os nossos corações, que Jesus faça parte do nosso dia a dia, do nosso segundo a segundo, porque nós não sabemos do mais tarde. Então, amar hoje, falar mais hoje, dizer mais hoje, ouvir mais hoje, e agradecer mais hoje. O tempo todo, agradecer. A gente te agradece, Pai, fica conosco sempre. A gente te agradece, Jesus. A gente te agradece, Mãe Virgem de Nazaré. Fica conosco sempre. E a toda a egrégora de luz que aqui já se fazem presente em nosso estudo, para clarear mais e mais a nossa mente referente à mediunidade, referente à nossa perspectiva de vida, à nossa perspectiva de espírito que somos. Com muita paz, com muita luz. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Maravilha de texto, Graci. Muito bom. E aí eu passo a palavra para seu Simval, que vai fazer o debulhamento do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade.
A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulho e o egoísmo não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Terminado, meus irmãos. Olha, quer dizer alguma coisa, Simval? Aí o texto é realmente fantástico, a questão da resignação. É brincadeira, né? Não, eu vou ficar só ouvindo. Então, Você, vamos você mobilizar, aprende. vamos mobilizar seu Renato, que está aí só observando. Seu Renato, debulhe alguma coisa aí, por gentileza. Microfone fechado. Realmente, nós não temos de colocar dentro de nós, ou buscarmos o orgulho, a vaidade, e sempre buscar o que Jesus nos ensinou. É tudo isso que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Mas nós devemos entender que ainda somos espíritos imperfeitos e às vezes não conseguimos colocar no nosso dia a dia. Às vezes nós, por consequência, baixamos a nossa vibração, não oramos, não vigiamos, às vezes caímos em vibrações que não deveremos fazer. Aí sobe o orgulho, a vaidade, algo que realmente, com o passar do tempo, nós iremos conseguirmos tudo isso que Jesus nos ensinou há quase 2.000 anos atrás. É por aí, amigo. Maravilha. Só concluindo a linha de raciocínio, veja bem, a obediência é um processo disciplinar que tem relação com a nossa conduta, como a gente se porta. Nós somos obedientes, nós somos ordeiros, nós acatamos as determinações, e isso é obediência, né? Mas a resignação, isso aí já parte para a parte espiritual, é crescimento, é evolução. Quando a gente, lá atrás, falando sobre o tópico da leitura preparatória e do próprio Evangelho, quando a gente se refere à criatura agradecer a tudo que Deus lhe proporciona, aí está entrando o coração e não mais a razão. Maravilha. Vamos com Jesus. Todos estão vendo aí o nosso tópico de hoje. Nós estamos aqui no slide 214, do capítulo 16, dos médios especiais. É isso, Araci. Omar. Foi isso que eu marquei na semana passada. Voltando só um pouquinho, Amadeu, vocês perceberam o quão estamos afinados aí, a leitura preparatória, casando com o Evangelho, mais uma semana? Mais uma vez ocorre isso, Zé. A leitura preparatória, a prece e o Evangelho, parece que se autocombinam lá no plano superior, lá no primeiro andar, e quando chega aqui vem tudo no sequenciamento. Acho que estamos muito necessitados, né? É verdade. Eu estou encontrando esses tópicos aleatoriamente. Abro o livro. E aí cai. Amadeu, eu gostaria de rever o último 213, Tá certo. os irmãos concordarem. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. 213, médios exclusivos. Aqueles pelos quais se manifesta de preferência um espírito até com exclusão de todos os demais, o qual responde pelos outros que são chamados. A gente está tratando aqui
de um processo, ou do início de um processo obsessivo. O espírito, mesmo o espírito movido por melhores sentimentos, ele excluindo os outros, ele está assumindo uma verdadeira posse sobre o recurso do médium, e isso caracteriza um processo obsessivo. Eu não sei se o irmão lembra que foi esse que a gente leu da última vez, porque eu deixei marcado exatamente. Foi, não foi? Eu acho que não, Amador. Não? Eu acho que a gente não discutiu esse. Espera aí. Então, veja Eu acho que nós, eu acho que foi esse 212 que ficou. o maleável. A gente leu. O maleável, lembra que a gente falou do maleável? Maleável, sim. Eu acho que é a 213 hoje. Isso. Vamos lá. Aí. Médios exclusivos. Médios exclusivos. Aqueles pelos quais se manifesta de preferência o espírito, até com exclusão de todos os demais, o qual responde pelos outros que são chamados. Isso resulta sempre de falta de maleabilidade. Quando o espírito é bom, pode dignar-se ao médium, ou melhor, pode ligar-se ao médium por uma simpatia ou com um intento louvável, quando o mal é sempre objetivando por o médium na sua dependência. Mais um defeito do que uma qualidade. E muito próximo da obsessão. Veja-se o capítulo das obsessões. Então, no cômputo geral, a gente está vendo. O espírito bom, é bom a gente entender algumas coisas que já foram faladas aqui, mas vamos entender. Veja bem, numa atividade mediúnica como essa nossa, a espiritualidade programa lá do lado de lá no primeiro andar, tudo que vai acontecer, ou seja, os tópicos que vão ser tratados, os espíritos que vão ser envolvidos no processo, aquele espírito, mesmo a gente não tendo aqui as psicofonias ou manifestações, mas são designados espíritos para nos acompanhar, nos orientando, nos intuindo, nos possibilitando as informações que eles precisam nos trazer. Então, se é um espírito bom, ele se afina ao médium por um intento louvável, ele quer ajudar. Mas se um espírito mau, por natureza, ele procura sempre levar o médium a uma dependência dele, e isso caracteriza um processo obsessivo simples. É por aí que começa uma obsessão simples. Ok? Se eu entendi, Amadeu, me permite. Pois não? Por exemplo, Chico Xavier seria um médium exclusivo. Sim. De bons espíritos. Em vários aspectos, ele seria um médium exclusivo. Bom, ele teve exclusividade com alguns espíritos. Emmanuel, que era o guia espiritual dele, Humberto de Campos, Bezerra de Menezes, que foram médios, ou melhor, foram espíritos que escolheram ele para transmitir o seu trabalho. Então, naquele aspecto, havia uma exclusividade, mas qualquer um outro espírito podia se manifestar através de Chico. Não era um espírito único que se manifestava. Vamos imaginar, por exemplo, Emmanuel. Chico, a partir de agora nós vamos trabalhar, vamos publicar essa coletânea de autoajuda. E aí só ele que escreve, só ele que fala, aí é uma exclusividade do espírito. Isso caracteriza um processo obsessivo. Ok? Deu para entender, Amar? É porque é o seguinte, Emmanuel é o guia, o mentor espiritual de Chico, é o coordenador do trabalho que Chico se prometeu fazer na espiritualidade, e quando Chico reencarnou, ele sabia, ou vinha com a determinação, como Emmanuel sendo o coordenador dos trabalhos de Chico. Emmanuel dá comunicação em qualquer canto, em qualquer lugar, dependendo das necessidades da comunicação dele e outros espíritos. Não é exclusividade do médium Chico Xavier. Emmanuel dizia, Chico, nosso irmão Humberto de Campos vai trazer livro através de você. Aí Chico disse, pois não. O coordenador, no caso de Emmanuel, e Chico, é aquele que realmente, além disso,
a exclusividade, não existia exclusividade, que ele trazia todas as cartas das mães carentes naquele tempo. Quer dizer, se fosse exclusivo, ele só atendia aquele espírito que estava trabalhando. Aí sim é quando Amadeus chega e diz mesmo assim, quando é só um espírito que está dando comunicação naquele, só um espírito está dando comunicação através do médium, como exclusividade, é aquele médium exclusivo, pode levar a um trabalho obsessivo. Então, essas coisas nós temos de entender. Coordenar é uma coisa. Por exemplo, para você ver como são as coisas, como é interessante. Chico foi convidado para ir fazer uma palestra num centro, numa cidade próxima ali. O que aconteceu? Aí Chico não falou com o Emmanuel nem nada. Ia para essa palestra. Também Chico achou que devia ir. Quando chegou na estação, aí Emmanuel apresentou-se a ele, disse, você vai para onde? Ele disse, eu vou tal canto fazer a palestra. Aí Emmanuel disse, não, não, você não pode fazer essa palestra nesse local. O que Chico fez? Ele retornou, foi para casa. Quer dizer, o Emmanuel foi o coordenador do Chico. Chico não foi fazer a palestra, porque Emmanuel disse, não, não vai não. É como se diz, se for, poderá ter acontecido algum problema e Emmanuel estava naquela situação. Então, são esses casos que nós temos de entender da mediunidade exclusiva. Quando o médico diz, só sou eu que recebo, o problema aí já está meio certo, porque a própria espiritualidade diz, não, não é assim, não. É Amadeus Ferreira de Araújo. Ô, Renato, e a gente vê muitos exemplos, por exemplo, a veneranda Joana de Ângeles, que era a mentora de Divaldo, ela se manifestava quando necessário, mas ele dava passividade a um monte de outros espíritos. Aí tem umas coisas interessantes. Agora, a veneranda ela era cruel, diga-se de passagem, ela disciplinava. O Divaldo tinha uma disciplina extraordinária, mas ela era cruel. Aí Divaldo contou, ele foi para um evento, eu não estou lembrado se foi em Paris ou em Londres. Era um evento que ele já ia há muito tempo, né? E aí chega lá, e os amigos, um abraço para aqui, uma conversa para lá, tal, né? E aí o tempo passou. Ele não deu uma olhadinha no texto. E aí, na hora que abriram os trabalhos e passaram a palavra para Divaldo, Divaldo olhou para outro, e aí a veneranda estava lá olhando para ele. E aí, irmã, é o quê? A palestra, não, quem foi convidado foi o senhor, não fui eu. Amadeus, é interessante. Eu tenho aqui em casa uma mensagem de 1982, o Milano Bezerra Menezes deu e colocou, Emmanuel, essa mensagem sobre reencarnação. Vai e vem das reencarnações. Aí diz o texto todinho. Aí colocou Emmanuel. Aí ele apresentou a João Cecília. Aí João Cecília disse, foi Emanuel. Você assinou, está aqui. Emanuel assinou. O que ele fez? Disse, Emanuel, Eu tenho a mensagem aqui, guardada aqui, nos meus arquivos, que é um arquivo meio desmantelado, uma coisa aqui, outra ali, outra por lá. Então ele chegou e disse, não, assim, Aí, quando foi no outro dia, ele pegou, fez uma carta para de volta Franco, que tinha contato naquele tempo. Divaldo, eu recebi tal dia, agora, essa mensagem. Eu gostaria de saber se essa mensagem é de Emanuel. Aí pegou, colocou no correio, né? Naquele tempo pensava o correio, isso, aquilo, outro. Quando foi com 15 dias, a resposta chegou. E foi autenticado por Divaldo Pereira Franco, que aquele espírito que deu aquela mensagem, que eu tenho ela aqui guardada, foi Emanuel que deu através do nosso amigo, lá do Bezerra de Menezes, numa segunda-feira, num trabalho mediúnico, numa reunião mediúnica. Então, são essas coisas que a gente tem. Mas a comprovação tem de ser assim. Na realidade, ele fez mais do que certo. Porque se chegasse para a pessoa dizer bem assim, ele foi Emmanuel que deu, as pessoas vão dizer, não, não foi ele, não. Não, não foi ele, não. Não foi. Diz logo. Por quê? Pela própria nossa vibração, a vibração daqueles que estão. Aí ele fazia mesmo assim,
o papel, a mensagem é essa. Aqui aí apresentava os dois, vamos dizer assim, apresentava os dois documentos. A mensagem e a carta de Walter F. dizendo que aquela mensagem era verídica. Então, são essas coisas que acontecem. Autenticidade. Autenticidade. E aí caracterizando a não exclusividade do médio a esse ou aquele espírito. Aí isso vai caracterizar aquilo que o irmão Bezerra nos disse. Nem o espírito é dono do médio, nem o médium é dono do espírito. O médio se coloca à disposição e a espiritualidade programa. Aí nós vimos lá atrás no tópico. Quem programa, quem vai se comunicar e através de qual médium é a espiritualidade. Não adianta Dona Graci, com todo o seu potencial, olha, eu vou receber agora Joana de Ângeles. Joana de Ângeles pode vir através de Omar, de Divaldo, de Lula, de qualquer um outro, porque a escolha é da espiritualidade. Como dizem, vem de lá para cá, né? Não é daqui para lá. Não é isso mesmo? Maravilha. Uma coisa interessante foi que acontece, né? Não é que foi, é que acontece sempre. Quando eu dou uma passividade, é muito difícil eu dar lá na reunião mediúnica. Geralmente eles me levam para ver alguma coisa e tudo. Algumas coisas que depois eu entendo o porquê daquela viagem, né? Mas aí quando eu dou a passividade, é algum recado. E o recado é para a turma. Geralmente o recado é para a turma. E teve uma vez que o irmão, há muito tempo, assim que eu cheguei aqui, o irmãozinho, ele perguntou lá, né? E de onde você vem? Tipo, duvidando se era do umbral ou se era de um lugar mais claro. Aí eu até falei, né? Eu digo, a médio, eu estava no. Realmente, geralmente eu estou numa cachoeira, geralmente eu estou pegando energia da natureza. Ou eu estou num mar, ou eu estou numa natureza assim, de cachoeira, de lagoa, de campos, muitas vezes é nos campos tão verdes, lindos. E de repente aí eu venho, né, com a mensagem. E essa mensagem dessa semana, como eu até falei na minha fala lá na oratória, da mensagem que vai e cabe a todos, mas a pessoa, o espírito, ele mesmo precisou se identificar, não dando nome. Ele disse um amigo. Então, ele não deu o nome, mas ele se descreveu. Né? Ele era um senhor barbudo, baixinho, moreno claro. E sabe aquela paz que ele traz? Uma paz assim inconfundível. E aí ele foi e disse, ele não falou em espiritismo, ele falou em cristãos, que ainda há muita a se aprender. Tem muitos estudos, tem muitos estudandos, foi o recado. Tem muitos estudos, tem muitos estudandos, mas poucos praticando. E então há muita discórdia, há muita superioridade, achando que uns é mais que outros, e não são todos da mesma igualharia. E ele disse tanta coisa assim para que a gente pensasse mais no próximo como um bom samaritano. O final foi isso. É verdade. Uma coisa que a gente observa, não é, Renato, é que os benfeitores espirituais, os espíritos mais elevados, geralmente eles falam na generalidade, eles trazem uma mensagem coletiva. É muito, eu diria, raro
um espírito superior trazer uma mensagem específica assinada para fulano de tal. Seria uma forma de privilegiar em detrimento dos outros. E eles são amoráveis. Eles respeitam essa privacidade, até porque, imagine, por exemplo, eu recebi uma mensagem direta de Joana de Anjos, de Chico Xavier, de Emmanuel, qualquer coisa, vai mexer com meus brilhos, eu preciso de muito controle. Então, eles são generosos, né? Podemos passar para o próximo? Ok. Então, vamos lá. Agora a gente chega nos médios para evocação. Os médios maleáveis são naturalmente os mais próprios para este gênero de comunicação e para as questões de minudências que se podem propor ao espírito. Sob este aspecto, há médios inteiramente especiais. A resposta que dão não saem quase nunca de um quadro restrito, incompatível com o desenvolvimento dos assuntos gerais. Ou seja, veja bem, os médios maleáveis, estávamos falando agora de um Chico Xavier, de um Divaldo Pereira Franco, de um Raul Teixeira e tantos outros médios que são referência para nós, pela sua vivência, pelas suas experiências, pelo que eles nos proporcionam através deles, a espiritualidade os usando. Eles são maleáveis exatamente porque têm recursos, são aptos a dar passividade a muitos espíritos, de um modo geral. Há muitos espíritos, por isso eles são maleáveis. Não se trata de um espírito que só recebe o fulano de tal, que caracteriza o que nós vimos lá atrás. Não é por aí, senhor Renato? É verdade. Mas primeiro nós vamos... Omar, o que é que você acha? Eu acho que esse tipo de médium está descrito vem esclarecer aquela dúvida que eu coloquei sobre o Chico Xavier, né? Vem complementar a ideia. Maleável seria aquele, então, que tem, vamos dizer assim, a habilidade, vamos dizer assim, a vibração capaz de receber e capaz de, aqui nós estamos falando de evocação, de, quando necessário, se socorrer de alguns espíritos diretamente para esclarecimento de certos detalhes, aí, como eles dizem, de minudescências. Há uma dúvida a esclarecer, ele tem condição de evocar esse ou aquele espírito para desenvolver aquela resposta de forma que ele possa transmitir adequadamente. É o quê? É a presença da nossa Ana, né? Dona Ana. Dona Ana está aí. Veio aqui, me deu uns apertos na orelha e agora está lá no quarto. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Tá certo. Agradeci as suas explicações com o microfone ligado, tá certo? A minha fala a respeito de médios para evocação já foi muito falado aí desde o início. Tanto de Chico Xavier, tanto de Divaldo Franco, de tantos e tantos e tantos outros que não, eles, é como eu digo, é de lá para cá e a gente, como também a Amadeu falou, para a gente não se, é porque eu só recebo fulano e a gente começa a vaidade crescer, aí não, eles ficam vulneráveis àqueles que se afinam a eles, né?
esse é inteiramente especiais, como diz aqui, médios inteiramente especiais. Médios inteiramente especiais. No caso do Divaldo, porque Divaldo, o Chico foi excepcional. O Divaldo foi um exemplo de, de, de melhoramento da moral, do intelecto moral. Ele soube fazer tudo diferente do que estava no contexto para ele fazer errado. E ele soube fazer o negócio diferente, e então ele afinou-se com espíritos bons, mas devido o que é a atitude, a vida, o que pensava, o que fazia, tudo isso tem suas questões para trazer a ele aquilo que é bom. Então, é como dizem, né? Quando a gente ainda é menor, né? Aí os pais da gente dizem assim, com quem vai? Aí a gente dizia assim, anda com quem tu andas e vão dizer quem tu és. Não vai. Isso, hoje eu vejo, por exemplo, eu vejo meu filho fazendo, tipo, para cortar uma unha do meu pequenininho, é um sacrifício, mas ele corta, sabe? É para dar um remédio, ele dá. Aí eu fico pensando, eu não, antigamente eu ficava com o coração doído com aquilo. Hoje eu vejo um pai cuidando da gente. Eu falo do nosso pai, né? E ele nos dá aquilo que se é, mesmo no sofrimento, ele nos dá para que a gente aprenda, para que a gente supere aquilo que a gente está passando, né? Então, são essas nuances, são essas coisas que nos acontecem que faz. Aí, quando a gente é espírita, aí já diz assim: olha o que estás pensando e vai ver com quem está ao teu lado. Então, tipo assim, é vigiar e orar o tempo todo, mas não vigiar a vida do próximo, o que o próximo tem ou deixa de ter, o que está fazendo ou deixa de fazer. Mas olhar o que você está fazendo, o que você está pensando e o que você está atraindo para você. É verdade. Olha, a médio para a evocação, ele tem que ser maleável, porque é aquela questão do entendimento. Como você é uma pessoa maleável, aquela pessoa que procura entender as coisas, há uma comunicação, o que está acontecendo, se põe, se coloca à disposição da melhor maneira possível, com muito amor, com muita caridade. Não tem esse negócio de dizer, não, eu não posso, ou dá uma comunicação. Aí também existem as questões aí que a pessoa tem de procurar sempre, às vezes nós podemos falhar, mas muitas vezes e certas evocações, nós devemos resguardar essas evocações, essas comunicações. Por quê? Primeira coisa que nós pensamos, se é a verdade, se é que foi espiritual que deu, então, quer dizer, são restritas, são colocadas numa situação que você deve estar ali, ter a comunicação, deu. Vamos analisar a comunicação? Vamos. Foi analisada? Vamos. Então, vamos ver se é verdade? É. Então, resguardar, não ficar perguntando. Eu aprendi antigamente, uma pessoa disse que tinha um senhor, um pernambucano, Silvio, parece que é Silvio o nome dele, ele dizia que nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de desobsessão, ou qualquer reunião espírita, ele não comentava nada sobre a reunião no mesmo dia. Ele só conversava com alguém no outro dia. Por quê? Porque ele disse que, às vezes, até é falta de caridade, porque tem certas comunicações. Então, ele ia para casa, refletia, no outro dia, refletia, podia comentar, se alguém chamasse para comentar sobre alguma coisa da reunião passada, ele comentava, e não naquele momento. Então, são coisas que nós devemos sempre ser resguardados nessas condições, nas evocações.
Por quê? Tem aqueles processos que nós já estudamos aqui. Será que foi o espírito? Será que não foi um espírito que se passou por aquele outro espírito? Se a pessoa não tem um vidente, aquele vidente não teve as condições de observar que era aquele espírito. O vidente, o médico conhecia que aquele espírito era o que estava sendo evocado. Então, tem muitas perguntas que nós devemos fazer uma análise desse momento das evocações. Mas que é muito interessante, nós temos a referência Chico. Chico. É aquele trazer por quê? Chico trazia as comunicações dos filhos de mães sofridas naquele tempo em busca de um lenitivo. Aí o comunicante, certo? Falava certas coisas que o próprio Chico não tinha condições de saber o que está acontecendo. Aí vai dizer nome de pai, nome de mãe, nome de tia, nome de avô, nome de não sei o que, e assim vai por diante. E Chico não tinha condições de saber esse processo. Então, são essas coisas que é muito interessante, mas é uma responsabilidade muito grande. Eu já vi situações que ficou até constrangedor em uma reunião desse tipo. Não quero saber, nem saber onde, nem como, nem como. Eu fiquei numa situação que fiquei assim, então pronto. Então eu não vou chegar aqui e dizer, tem certas coisas que eu tenho conhecimento da minha vida que passei como vocês têm, certo? E realmente resguardo. E até uma falta de caridade, que eu posso até errar depois de falar. Até hoje, eu estou nesse tópico aqui. A responsabilidade de não passar, porque é muito triste. É isso aí. É só uma deixa aí. Eu me colocaram aqui num grupo, aqui na Federação do Piauí, e todo dia ele manda alguma coisa sobre mediunidade, né? É um senhor Lourismar. E eu fico, sempre, eu leio tudo que ele passa, porque é bem interessante, e eu não sei de onde danado ele tira, porque ele não bota especificação de nada. Mas aí ele falou, e eu achei interessante perguntar a todos vocês, a vocês que têm mais experiência. Dizem que quando numa reunião mediúnica, está lá todo mundo, né, uns psicografam, outros da psicofonia, que é bem interessante, que ele até fala sobre, antes era incorporação, mas não pode mais chamar incorporação, aí passaram a falar passividade, aí agora já não é mais passividade, é psicofonia, para poder o mundo aceitar a junção, né, de perispírito, enfim. Aí ele diz que numa reunião mediúnica, quando termina aquela reunião, não pode ser. Eu achei bem interessante isso aí, e eu peguei para perguntar. Quando termina a reunião, não pode ser debatido o assunto da reunião naquela sala. Tem que ser debatido em outra ocasião, em outra sala, mas não pode ser naquela sala que foi feita a reunião mediúnica. Aí eu pergunto, eu fiquei em dúvida, sinceramente, eu não entendi o porquê que no grupo eu não falo, não, eu só leio. Quer falar, Renato? Não, vamos abraçar Amadeus. Brincadeira. Bom, primeiro, eu queria fazer uma pergunta aproveite. a respeito disso aí, de credibilidade ou não desses depoimentos. Os irmãos devem não, certamente acompanharam o desenrolar dessa última semana a respeito daquela farsa chamada julgamento. E eu assisti, eu acho que Lula também deve ter assistido, no YouTube, um canal espírita, aonde Joana de Ângeles, durante a semana, ela deu acho que 2 depoimentos. Quer dizer, a pessoa que aparece uma figura de uma pessoa como se estivesse falando.
e a voz ao fundo. E ela dizendo, explicando uma série de coisas, e dizendo que haverá o desencarne de uma pessoa envolvida naquele julgamento, entre aspas. Aí eu queria saber dos irmãos, é um canal espírita, aparece suposto depoimento de Bezerra de Menezes, de Joana de Ângeles. Eu friso bem esses dois. E então ela diz com todas as letras, a pessoa que está se passando por ela, que esse personagem irá desencarnar. Esperem que isso vai acontecer. E eu fiquei assim, pensando, eu ia até ligar para Amadeu em off para perguntar sobre isso, mas a coisa de outra pessoa. Eu queria saber se isso merece alguma credibilidade ou se... Porque do jeito que está o mundo hoje, depois que vai aparecer nome de fake news, né? É tanta da coisa que deixa a gente um pouco... Como a gente acredita na doutrina, então a gente quer dar um crédito e ao mesmo tempo fica com o pé atrás, porque existe muitas pessoas que forjam esse tipo de depoimento e a gente não pode, como muito bem explicaram aí vocês aí, agora, na primeira informação. Eu queria saber se algum de vocês tem alguma coisa a respeito. Muito bem. Eu achei assim muito fiquei suspeitando de inteligência artificial, sabe? Mas eu vou esperar aí o que o irmão. Ou inteligência artificial, ou inteligência própria natural. Vamos lá no Evangelho, onde Jesus diz, através de Mateus, que a criatura fala do que está cheio o seu coração. E aí cada um diz o que quer. Não é o canal mediúnico, o canal espírita, que vai dar credibilidade. É quem está por trás do canal, manuseando as matérias, colocando ali. Ora, vai morrer uma criatura. Qual é a novidade que tem nisso? Todos nós vamos morrer. Vai morrer agora, vai morrer daqui. Olha, vai morrer amanhã. Um espírito superior não diz isso. Ele cria situações para que você entenda que vai haver aquela passagem para o mundo espiritual. Muito raramente faz referência à criatura. Ele cria condições para que você use a imaginação e perceba, até porque eles não são pombo-correios. Eles trazem as informações para evitar uma comoção social, para criar uma expectativa. É temerário a gente acreditar em tudo isso. Eu vi algumas mensagens, particularmente eu fiquei com os 2 pés atrás. Fiquei, na verdade, pagando flexão, porque Bezerra de Menezes, apesar da coerência de algumas coisas que está no nosso dia a dia, mas ele não diria isso. Uma benfeitora como Joana de Ângeles se passaria a agora se miscuir na política do país? Eu acho que não. Ela pode nos orientar, pode orar e velar por todos nós, criar condições para que a gente se conscientize que é orando e vigiando que a gente contribui para o processo de transformação pelo qual a humanidade está passando e não gerando expectativa, a meu ver, infundada, gerando uma expectativa infundada e que vai gerar uma desarmonia lá na frente, um constrangimento, um sofrimento. Não é coisa de espírito superior, é coisa de espírito inferior. Mas aí eu queria lhe falar uma coisa ainda com relação a médios para evocação, que era o que eu queria falar no início. Veja bem, a gente precisa ver a natureza da reunião. E na reunião acontecem essas e aquelas manifestações. Eu vou ser prático. Nós temos, por exemplo, numa linha geral, reuniões de estudos mediúnicos. A gente faz um estudo desse e, no final, vamos treinar os médiuns, cada um com suas aptidões, se preparando para trabalhar na seara de Jesus.
E ali aparecem geralmente os espíritos que têm relação com a gente, os que estão estudando, os que estão instruindo. Muito raramente vem um espírito estranho entrar naquele meio acadêmico. Então, ali nós temos reunião de estudo mediúnico. Nós temos também outro tipo de reunião muito comum, reunião de assistência espiritual. Um grupo de médium preparado pelo plano espiritual, assim como o grupo de estudo começa lá no início e prossegue até a prática mediúnica lá na frente, tudo isso foi organizado pelo plano espiritual, reuniu aquele grupo de trabalhadores e eles chegam lá à prática mediúnica. Nós temos também as reuniões de assistência espiritual. Grupo de médiuns, já, de certa forma, maduros, ou mesmo o desdobramento de um estudo mediúnico desse, os benfeitores entendem que aquele grupo tem condições de assistir os nossos irmãos espirituais e encarnados que estão em sofrimento. E aí estão levando para lá aqueles necessitados. E os médios vão servir de intermediário do plano espiritual para a assistência que se dá. Isso é uma outra coisa. Mas nós temos também já um caso mais profundo, onde a espiritualidade seleciona determinados médios que vão se reunir, vão formar um grupo preparado de médium mais habilitado para fazer desobsessão. E aí, não é qualquer um que vai para lá, porque lá vão se deparar com o irmão armado de foice e quer tirar a cabeça do cara da foiçada. Então tem que ser médium preparado, médios experimentados, que vão fazer o trabalho obsessivo. Dá para se perceber que você vai se deparar com um monte de inimigos. Inimigos dos médios, inimigos da doutrina, da causa de Jesus, inimigos que vão querer destruir aquela obra. E precisa ter médios equilibrados, médios preparados para esse... Experimentados. Experimentado, exatamente. Mas aí nós vamos chegar aos médios de evocação. Médios de evocação, ainda na última quinta-feira, eu, Renato e Rejane, que é a menina de Renato, que faz os trabalhos técnicos na Web Rádio Cristo Consolador, nas quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, nós estudamos a questão das evocações. Ora, um grupo de pessoas escolhidas pela espiritualidade, com um propósito, está chegando aí dona Ana Paula Lira, seja bem-vinda, minha querida, paz com Jesus. Então, um grupo de trabalhadores escolhidos pela espiritualidade vão trabalhar, vamos imaginar, num grupo de estudo e pesquisa, grupo espírita de estudo e pesquisa. É nesse caso que entram os médios evocadores, ou seja, os médios que trabalham com espíritos evocados. Eles não são evocadores. O evocador, o médium que vai conduzir as evocações. Eles vão trabalhar com os espíritos evocados. E aí, numa situação dessas, é necessário um médium maleável. Não é qualquer médium que está iniciando agora que vai trabalhar na evocação. Porque eles vão chamar um cientista, vão chamar um religioso, vão chamar um ateu, vão chamar lá quem é orientado pela espiritualidade. E precisa ter médios em condições de dar essa assistência. Agora, um detalhe interessante. Quem vai escolher o médium que vai dar aquela passividade não é o dirigente da casa, não é o dirigente do trabalho, é a própria espiritualidade. São os espíritos que escolhem. Esse irmão deve se manifestar através de médium tal. Esse outro que vem através de médium tal. E não vão avisar previamente, simplesmente acontece. Estão todos preparados para isso e acontece. Médios maleáveis. Eu espero ter traçado um quadro aí que ficou, para ficar mais compreensível, a questão dos médios que trabalham nos trabalhos de evocação. Ok? Tá certo. Agora eu vou tentar aqui, a Helena, transmitir o que você perguntou, tá certo? Sobre a questão. Olha, se você está se você tem uma sala preparada para desobsessão, tá certo? Aí você pega e coloca criança para evangelizar naquela sala. Aquela sala está preparada para aquele tipo de trabalho, de desobsessão.
Aí você chega e coloca a criança. Porque isso também já aconteceu, teve conhecimento de causa. A espiritualidade disse, nos mostrou que não deveria fazer esse trabalho de evangelização de criança numa sala preparada para ter essa obsessão. Na casa que eu trabalhei há muito tempo, não se fazia reunião, porque na casa tem, você sabe, ali é Humberto de Campos e o Humberto de Campos, com o trabalho de obsessão e o trabalho de cura. E não é autorizado fazer trabalho de cura nos mesmos dias de trabalho de obsessão. Por quê? Porque ele dizia o seguinte, a espiritualidade dizia o seguinte, isso aí cada um análise da maneira, porque está preparando o ambiente aquele ambiente para o trabalho de desobsessão. Então, aquele trabalho, aquele centro, aquela casa, aquele local trabalho de desobsessão. Nós sabemos que a espiritualidade pode neutralizar o trabalho de todo, certo? Isso, aquilo, outro. Mas as coisas evoluem, pode estar evoluindo. Não se trabalharia trabalho de desobsessão, trabalho de cura. Por quê? A fluidificação do ambiente. Quando você pega um caso, hoje lá, não sei, está trabalhando daquele jeito, tem cada um, como nós já falamos aqui, existe a evolução, e assim vai. E também tem a responsabilidade tanto do plano espiritual, o plano material, o plano espiritual, isso aí é um contato natural que existe dentro de uma casa espírita, mas sempre os espíritos fazem o seguinte, eles orientam, mas nós médios, nós emissários os comandantes podem dizer, aqueles que participam, a responsabilidade daquele centro também é que resolve se faz ou não. Não, vamos fazer, acabou-se. E os espíritos dizem, faça. A gente está sempre olhando. Mas sempre pode acontecer algum processo que venha trazer aí uma certa condição. No caso das reuniões, a pessoa fazer uma reunião numa sala dessa, como ele falou, que não é para fazer, aí é outra coisa totalmente diferente no nosso olhar. Como assim? Você vai para uma reunião mediúnica numa sala lá em cima, num canto qualquer. Você chega naquela sala, está toda fluidificada. Foi feito um trabalho de desobsessão, ou um trabalho qualquer de cura. Aí termina o trabalho. Aí você chega e diz, mesmo assim, vamos ficar aqui, vamos conversar? Vamos conversar o quê? Você vai conversar coisas boas lá dentro? Ou você vai dizer que saiu na emissora que mataram 3, deixaram 4 degolados, e isso, aquilo, outro, coisa totalmente fora do contexto da coisa, mas o que é que nós podemos fazer para aquela pessoa? Eu posso ajudar? Como a gente pode ajudar? Então, vamos ajudar? Vamos. Então, vamos aqui vibrar aqui nessa faixa aqui dentro, já está numa faixa boa. Aí, é uma coisa. Dizer que não pode, pode, mas depende da sua vibração daquela reunião que você está fazendo dentro daquela sala. Se eu for para dentro brigar com o médium, ou dizer isso, aquilo com o médium, ou dizer aquilo que fulano de tal é isso ou aquilo outro, e trazendo sofrimento para aquela pessoa para se dizer, é impossível fazer negócio. Então, não é interessante, porque aquela casa está ainda frutificada, porque foi feito trabalho. É como se diz, a espiritualidade termina ali, você ajeita a sua casa, e quando termina, você coloca pessoas que vai sujar. Não. Deixa o menino terminar, deixa o menino aqui passar um tempo e ficar nessa condição, no nosso entendimento. Está entendendo? Você for para uma sala e daí conversar coisas boas, orientar. Tem uma das coisas, por exemplo, eu estou conversando com a pessoa, o orador disse, ei, deixa de conversar. Às vezes eu estou dando orientação a uma pessoa. Se eu estou dando orientação a uma pessoa na questão de estudo, de análise do processo, daquele processo que está acontecendo lá dentro, do processo que a pessoa está desorientada, né? Uma coisa, se eu for falar coisas
em qualquer canto ali dentro, que não seja coisas boas, que venha trazer algo divino para aquele momento, aí é outra coisa. Não, eu acho que é isso, se você entendeu mais ou menos o que Entendi perfeitamente. está certo. Agora, uma coisa que eu queria falar para Simval era do negócio aí da resposta dele aí das coisas que ele viu, né, diante das barbárias, né? É que certa vez, Divaldo Franco, ele estava numa sessão, num público, sei lá onde era, aí, de repente, uma mulher chegou e foi e disse, Divaldo, meu esposo está muito doente, Divaldo. Dê um passe nele, traga ele para ficar bom, não sei o quê. Acho que até já comentei isso aqui, não sei. E Divaldo foi, aí disse que o doutor Bezerra estava ao lado do doutor Congelou. de Divaldo, né? Sim, porque congelou a Gracia, nós não escutamos direito. Você Aí parou, Divaldo, tá, mas dá para ouvir? tá escutando, mas está cortando, mas fale. Aí Divaldo foi, disse, vamos, doutor Bezerra, dar o passe. Aí doutor Bezerra foi e deu o passe nele, aí disse que ela foi, se ele vai ficar bom, aí aí Divaldo foi e disse, aí, doutor Bezerra, ele vai ficar bom? E doutor Bezerra, vai, ele vai ficar bom. Quando foi no outro dia que Divaldo foi passando, que viu, estava já o velório de alguém na casa daquele senhor. Ele pensou, meu Deus, não acredito que a mulher dele morreu, não. Porque, na realidade, o desencarne era para ele, né? Mas ele ia ficar bom. Aí, quando melhorou, Martins, Tá bom, pode falar. aí, quando ele olhou, a viúva estava ao lado do caixão dele, olhou para Divaldo e foi: Você não disse que ele ia ficar bom? Aí ele olhou para o doutor Bezerra, que já estava ao lado dele, e disse: Mas ele já está bom. É, Então, é o bom que todos nós ficamos na eternidade, né? Isso é aí vai para verdade. todos. Olha, Sival, Amadeus vai falar um pouquinho sobre a questão de Sival. Sival, é o seguinte, nós que temos conhecimento da doutrina dos Espíritos, nós temos de procurarmos sempre entender que existe, como Jesus disse, existem os falsos profetas. Então, existem coisas que nós não devemos, às vezes, nem assistir. Tem canais no YouTube, tem alguns canais que botam já uma manchete de chamamento, bota um escândalo, quase um escândalo na mensagem para a pessoa dizer, olha o que, é que vai acontecer com o Brasil, a pessoa... Às vezes a gente encontra até assim, desencarnou, morreu fulano de tal, não bota o nome. Esse negócio de jornalista, né, Amadeus? Para chamar, muitas vezes, muitas vezes ele não bota o nome para chamar o coisa. Às vezes não diz para a gente chamar o jornalismo, né? Não é todos que fazem isso, aquilo ou outro, Amadeus. Também não vamos levar por cima, né? Mas tem uns que dizem isso, né? É claro que tem aqueles que têm a compreensão de dizer. Então, tem alguns canais que realmente colocam numa situação, aqueles que assistem, uma coisa altamente, fica sem saber entender e dizer, é verdade? Não. Você tem de analisar aqueles que estão assistindo. Então, tem coisas berrantes na coisa. Tem site que diz espírita que normalmente é o espírita que faz a gente sofrer, e não é por aí. Então, você tem de analisar aquilo que você está assistindo. A gente tem de analisar o que a gente está falando. Tem muitas coisas, às vezes, que pode ser até... eu já vi site dizer mesmo assim, Haroldo Dias disse isso. Provavelmente, bem capaz não seja mesmo, está dizendo ali, está havendo uma manipulação de uma manipulação Como de diz o Lula, é o IA. poesia, né? Então, essas coisas que podem acontecer. Então, esses sites, a gente
dar uma olhadinha, se quiser, mas nunca se envolver com aquela comunicação que o site está colocando lá. É mais ou menos isso que eu falei. Amadeus Ferreira de Araújo. Somente só para terminar, inclusive, nesse depoimento da pseudo Bianchi, ela não diz o nome, diz que mas por analogia, a gente sabe quem é. E era bom que acontecesse, Deus me perdoe. Não, mas aí no caso, você tem que fazer prece para aquele que ele disse que vai, tem que fazer prece para aquele que está dizendo, fazer prece para você e para fazer qualquer outro. Porque nós estamos aí numa situação seguinte. Nós estamos aqui, Jesus não nos trouxe, nos ensinou que já se a gente procurasse praticar atos que venham trazer o sofrimento para alguém. Então, temos de orar por ele. Tem de orar por aquele que faz e por aquele que deixa de fazer. Então, é o seguinte, por quê? Porque estão necessitados. São espíritos que ainda não têm conhecimento. Então, como está o Brasil? O Brasil hoje está desse jeito. Então, vamos fazer prece pelo Brasil. O Brasil vai mudar? Vai. Se você fizer prece. Então, na mensagem diz isso aí que você está dizendo. Tá certo? E eu só então, perguntei porque quando a gente tem dúvidas das coisas, tem que perguntar às pessoas que são mais evoluídas do que nós, mas não com nenhuma segunda intenção. Está entendendo? A pessoa, nós temos de entender e compreender todo mundo. Todos, por tudo. Porque você sabe que esse que ele diz, você disse mesmo assim, agora, se Deus quiser isso, aquilo é teu irmão também. Se você forçar a barra, na próxima reencarnação ele vem como seu irmão. Você acredita nisso? Ele vem como seu irmão dentro da sua casa. Ou você dentro da casa dele. Diga aí, Simval, tu irmão dele. Na próxima reencarnação. Enche ele de porrada todo dia. Aí vai de porrada, aí vai para a espiritualidade, volta de novo como pai e filho. Desculpa a brincadeira. Não, eu estou dizendo, mas levando nessa realidade, vai acontecer isso. Vem como irmão, você daí, pô. Aí, na outra reencarnação, ele vem como seu pai. Como espírito que somos, igual. É melhor deixar acontecer, Simval. Deixa como está mesmo. Se eu pudesse, eu não tinha perguntado. Ok, olha, eu gostaria de dizer que aquela coisa. Diga, Omar. Simval, não, deixa essas coisas para lá que pode acabar acontecendo. A gente, como espírita, não deve torcer para que aconteça com ele, não. Deixa como é que diz? A semeadura livre. Agora, olha, eu vou... Olha o que Lula falou. Eu não estou torcendo, não. Agora, se acontecer, também não vou achar ruim. Olha o que Lula falou. A semeadora é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, é só esperar. Outra coisa, muitas pessoas falam sobre as mulheres. Minha mulher é isso, minha mulher é aquilo. Separa. Aí, quando ele vai se separar, por quê? Não, porque minha divergência diz, agora vocês vão voltar, um vai ser mãe, outro vai ser filho. Ou vocês dois vão voltar como irmão. Não é dizer que vai voltar como casamento homem e mulher, vai voltar na mesma casa. Sival, não existe para a lei de Deus, ela tem um bom senso e nós é que construímos nas nossas vidas. Se nós vibrarmos na faixa do mal, nós temos aí uma condição de, nessa ou na próxima, vir com a mesma vibração e a gente sofrer como nós estamos sofrendo hoje, mas às vezes sofremos cada vez mais. Então, são esses casos que nós temos de contar. Na nossa vida é o seguinte, então, faça prece. Isso, não. É assim, então é a vida é assim, nós somos irmãos, porque nós estamos aqui, nós 5, nós 6, nós 7, são 9 que estamos aqui, porque nós estamos aqui, existe o acaso? Não existe o acaso, é porque nós provavelmente nós lá em cima
como diz, não sei se é o primeiro andar, o segundo, o terceiro, Amadeus diz o primeiro andar, não sei se é o... João foi até o sétimo céu, não foi, João? Não foi, Amadeus? João foi... Ele foi ao sétimo céu, que é a sétima dimensão, né? O Pode ser. sétimo andar foi até o E hoje, sétimo e andar. hoje nós estamos aqui conversando, procurando entender um pouquinho da comunicação do mundo material com o mundo espiritual. Amadeus Ferreira. Talvez nós fizemos coisas compatíveis, aí vamos nos reunir para ver se nós, juntando, a gente melhora de uma mesma forma, para que nenhum se direcione para lugares errados. Uma coisa bem interessante sobre tudo isso aí é você pegar o livro, se você ler, é bem interessante isso, Simval, se você pegar o livro há 2000 anos, aí vem 50 anos depois vem Renúncia, aí você vai ver que as histórias são bem parecidas, mas autores, aquelas pessoas que estão lá escritas, como Célia, Alcione, é uma só, sendo que em encarnações diferentes, assim somos nós. Muito bem, nós estamos chegando aí no final do nosso trabalho. Obrigado pelos pitos. Veja bem, No bom sentido. nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria de retroagir lá atrás, numa fala, e Renata, inclusive, explicou uma coisa muito, muito importante, é a questão de lugares onde se trabalha. Veja bem, num local onde se faz desobsessão, a atividade permissível naquele local é tratamento de passe. Só. Tratamento de passe. Outra atividade é incompatível. Tem que ter a ajuda da espiritualidade. Agora, tem muita gente que não quer nem saber. Simplesmente entra lá, se aposta, estamos conversando. Isso tem um preço, né? Vou dar um exemplo clássico. Nas terças-feiras à tarde, depois das nossas reuniões de público lá embaixo, no pavimento térreo do Bezerra de Menezes, eu tinha um grupo de estudo que ficava ali na mesa, naquele banco grande que ficava na frente, eu não sei se ainda tem, e Tavares tinha um grupo de estudo. Tavares estava fazendo o estudo sistematizado do Evangelho, ali onde hoje tem água frutificada. Ali era o portão de entrada e saída, porque não tinha ainda aquele espaço, a entrada ali ao lado da livraria. A livraria era um quiombozinho assim, desse tamanho, lá de Dona Maria Rude, que cuidava da lanchonete e livraria, e tinha lá uma prateleira com água frutificada. E Tavares estava fazendo as aulas dele. Tavares é uma criatura boa, ele era coordenador mediúnico, mas ele é intempestivo até dizer basta, é um cangaceiro, né? E aí os meninos ficavam brincando na calçada, passando inclusive com um carrinho de rolimã na frente, só faltava mexer no cérebro de Tavares. Olha, quando o carrinho passava na frente, ele virava bicho lá dentro. E aí ele simplesmente fez o seguinte, retirou o pessoal e levou lá para a cabine de passe, que não era aquela cabine, era uma outra cabine antiga, que não tinha aquela reforma ainda. Aí ele entrou com o pessoal naquela cabine, na cabine pequena. Mas foi ele entrando e sentando o pessoal, aí uma média do grupo deu passividade. O irmão disse, tire o pessoal daqui, que não se pode fazer essa atividade aqui, atividade de cura. Tavares ficou pasmo, suspendeu as atividades, ficou de bode amarrado, tudo bem. Mas aí eu fui falar com o irmão Bezerra logo em seguida. Ele disse, é verdade, meu filho, não pode fazer estudo ali dentro ainda, mas eu vou preparar. Aliás, nós vamos preparar, através do irmão Cecílio, né? Nós vamos preparar a sala e quando estiver pronto eu aviso. Bem um mês depois, ele me chamou e disse, meu filho, já pode usar a sala para os estudos ali dentro. Mas antes não podia. Aí nós passamos a usar a sala onde hoje é a sala de passe ampliada, ali era só desobsessão do Humberto de Campos e tratamento de passe do Bezerra de Menezes. Então, pode ser feito? Pode. Agora, não é orientável. Para se ter a ideia da seriedade, numa sala de desobsessão e numa sala de passe, não deve nem sequer ter janela para a rua, para não entrar o barulho da rua, deve ser hermeticamente fechada.
com acesso exclusivo de quem entra e quem sai na atividade. Lá dentro usa um ventilador, usa um ar-condicionado, dependendo das posses da casa, mas não pode sequer abrir uma janelinha lá em cima para entrar o barulho da rua. Ok? Bom, nós estamos aí no final dos trabalhos, fica as explicações para a próxima. Nós vamos passar agora para o 215, eu vou deixar marcado, mas eu vou pedir ao meu irmão Omar, que foi o antepenúltimo a chegar, que faça nossos agradecimentos a Jesus, conclamando a todos para acompanhá-lo no encerramento dos nossos trabalhos. Deus abençoe, meu irmão. Meus irmãos, para bem encerrarmos os nossos trabalhos, levemos os nossos pensamentos ao grande arquiteto e roguemos ao nosso Mestre Jesus, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Jesus, que nos permita bem aproveitar os ensinamentos que hoje recebemos de tão boa vontade dos nossos irmãos e que isso provoque em nós uma melhoria, um aperfeiçoamento de conduta, de relacionamento, que nos faça, ou que nos tenha feito e permita um crescimento espiritual na medida que nós mereçamos. Que nós tenhamos um bom fim de semana, que a próxima semana seja para nós de momentos elevados e que nos tenhamos oportunidade de beneficiar o próximo com o que nos foi transmitido hoje aqui. Um bom fim de semana e uma boa semana para todos, meus irmãos. A Graci, aguarda um pouquinho, viu, Graci? Certo. Então, bom dia, Brasil! Bom dia.